No início dos anos 60, os primeiros encontros entre os heróis da Marvel aconteciam, e eles sempre começavam com uma boa e velha porradaria franca, o famoso porrada primeiro e conversa depois. Apesar disso fomentar bastante as discussões de nerdola de fulano é mais forte que esse clã, porque na edição 2.035 ele jogou pimbolinho com fulano, e também alimentar muito conteúdo de shorts com narração de inteligência artificial, esses conflitos foram ficando cada vez mais raros no universo já estabelecido de quadrinhos, acontecendo apenas em grandes sagas e arcos de história. Apesar de todo o amor pela complexidade que existe nas histórias de heróis, vamos ser francos, às vezes a gente só quer ver os hominhos se batendo. E para isso, no ano de 2022, o escritor Donny Cates nos traz um conflito entre gigantes. De um lado temos o Golias Esmeralda, o incrível Hulk, e do outro, o poderoso Thor, o deus do trovão. Heróis esses que já se bateram inúmeras vezes e se reencontram dessa vez para se baterem de novo. Mas bem, para você que não me conhece, eu sou o Kaique Liz e você está nos Desafiadores do Conhecido, e hoje vamos falar sobre Hulk vs Thor. A proposta, esse quadrinho foi recomendação do @MiraiGuns lá no Twitter, então caso você tenha alguma recomendação e queira que venha pro canal, nos envie no Twitter ou deixe nos comentários aqui embaixo, quem sabe seu gibi favorito não vira um vídeo aqui no canal. Enfim, peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal e bora falar um pouco sobre quadrinhos. A história começa com o Vigia, a entidade da Marvel que vigia as coisas, sem interferir, pelo menos ele finge que não interfere. E ele logo já nos anuncia que a porradaria vai ser da boa. Mas antes ele nos dá um pouco de contexto do que estava acontecendo com o Hulk e com o Thor nesse período da Marvel. Odin havia cedido o trono de Asgard para Thor, fazendo o Deus do Trovão enfrentar diversos conflitos como peitar o Galactus e o Inverno Negro. Após enfrentar o Mjolnir, o seu próprio martelo que estava possuído, Odin, pai de Thor, morre na batalha, onde nosso herói perde seu pai, mas a alma de Odin passa a habitar a arma do guerreiro. Em Asgard, Thor fica sabendo que Hulk estava perto da quebrada dele, e o Deus do Trovão estava doido para encontrar uma boa briga. Com o Hulk as coisas foram meio diferentes. O Gigante Verde basicamente começou a ser controlado por Bruce Banner, mas agora ele é controlado como se fosse o Megazord dos Power Rangers, onde a raiva do Hulk abastece a energia dessa nave. A propósito, eu tenho que dizer que ideia tosca. Hulk foi acusado de cometer crimes em El Paso, crimes esses que até o Vigia disse não saber o que ocorreu exatamente. Mas ninguém liga pra nada disso, porque ambos se encontram e agora é briga de heróis. Thor tenta conversar, mas Hulk já parte pra ignorância. Odin, que está dentro do Mjolnir, começa a falar para Thor ir direto para o combate, enquanto dentro da cabine, dentro da cabeça do Hulk, Bruce Banner discute com Betty Ross, dizendo que o gigante não é capaz de vencer o deus, devido aos combates anteriores. Os dois gritam com suas respectivas vozes internas e vão resolver isso igual dois homens civilizados, com muito morro na boca. Thor pede para Sif transportá-los para algum lugar que o combate não destrua tudo, já que eles estavam quebrando toda a terra de desenhos animados que eles estavam. Então Sif os transporta para a Mão Negra de Deus, um lugar cheio de torneios terríveis construídos numa mão decepada de um celestial. Thor furioso golpeia o Hulk, enquanto diz sobre as 17 pessoas que faleceram por conta do Hulk em El Paso. O Deus do Trovão coloca seu martelo nas costas de Hulk, fazendo o Verdão ficar preso, já que apenas um ser digno pode erguer sua arma. Bruce Banner grita dizendo que não foi ele, e dentro da mente do Hulk, Dr. Banner pede para ele tomar o controle total. Hulk podia ter perdido para Thor anteriormente, mas agora não é mais o Hulk no controle. Não é mais sobre força e dureza, é sobre inteligência. Então Banner recebe uma carga de todas as memórias dos conflitos com Thor que ocorreram através dos anos. E o gigante se ergue, destruindo seu próprio corpo perante o peso infinito do martelo, e diz para que o Deus do Trovão se arme, pois o conflito só está começando. Hulk então toma as rédeas da luta, mas o Mjolnir sobe aos céus e desce com o poder de um trovão. O combate segue intensamente por ambos os lados, então Odin pede para que Thor arremesse o martelo contra o monstro Gama, fazendo com que a alma do Odin, o rei de Asgard, invada a sala de controle onde Bruce Banner estava, dentro da mente de Hulk. Cortamos para a Montanha dos Vingadores, onde está toda uma galera reunida, incluindo Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico. O Homem de Ferro diz que descobriu a localização do Hulk e conta para todos que mesmo no espaço, uma de suas sondas foram destruídas por um som que podia ser escutado até na vastidão espacial. Um ensurdecedor Hulksmana. Reed se surpreende com toda a tecnologia do Stark, mas Tony simplesmente diz que é brincadeira. Quem contou para ele foi um dos corvos de Thor. Capitão América diz para os Vingadores esperarem novas informações, mas Tony Stark diz que dobra e passa pro próximo, porque ele vai sim. Depois da ameaça que Hulk ou Banner fez a ele, o Homem de Ferro está decidido, e com sua nova arma, ele se dispara até o local do combate. Dentro da nave que se localiza dentro do Hulk,
Odin está quebrando Bruce Banner na porrada, e mesmo com uma pequena virada para o lado de Banner, Odin e Thor voltam a dominar o combate, cada um em uma frente diferente. Dentro da mente deturpada de Banner, o Doutor e Odin acordam dentro de um bar, onde eles visitam uma memória reprimida de Bruce. Sim, eles estavam em El Paso. Bruce conta que depois de enfrentar o demônio, ele e o Hulk fizeram as pazes e decidiram salvar o mundo juntos. Eles souberam que em El Paso havia boatos de assassinatos misteriosos e foram investigar. Mas naquele bar, Banner infecta todos com sua raiva, algo que nunca havia acontecido antes, com uma epidemia, uma doença Hulk. Banner fechou os olhos e quando abriu, uma nova coisa brutal estava controlando seu corpo. Não importa o quanto o cientista suplicasse, o quanto chorasse, não havia nada para impedir aquele ímpeto. Quando Bruce Banner finalmente recuperou o controle, já estava tudo acabado. Banner conta para Odin que então ele tomou uma nova decisão naquele momento. Ele usaria a fúria, tal qual a fúria usou ele. Odin questiona sobre como ele conseguiu fazer isso, mas ele é arrancado de lá por Thor, pois a cavalaria chegou. O Homem de Ferro estava lá. Com o clarão, a poderosa nova armadura de Tony Stark feita a partir de um celestial, criada unicamente para conter radiação gama e destruir o Golias Esmeralda bombardeia o Hulk. Distante, Thor se torna o único observador da destruição que ocorria ali, enquanto o Hulk sofre um mar de dor, uma criatura que não sabe o porquê de sua vida se resumir a isso. Uma criatura renascida, liberta de sua sombra e reflexo, que enquanto é julgada por um deus, é subjugada por uma imensidão de estrelas explodindo. Então, Hulk dispara uma explosão de sua boca, derrubando o Homem de Ferro. Então Thor ressurge no combate e ordena que seu amigo fique no chão. O Deus do Trovão irá acabar com isso, agora. Odin passa para Thor o ocorrido, e após se desculpar com Tony, Thor diz que talvez essa seja a hora de acabar de uma vez por todas com Bruce Banner, e Nosso Senhor dos Trovões é atacado pelo monstro Gama. Dentro de Hulk, Bruce Banner grita que Hulk não sabe que está enfrentando realmente Tony Stark e Thor. Para a mente de Hulk, tudo aquilo é uma simulação, e por isso o Golias Esmeralda não tem que se segurar mais. Mjolnir, controlado por Odin, se joga em cima de Hulk, buscando uma reconexão para tentar falar com Banner novamente. Mas enquanto Thor tenta impedi-lo, Hulk se torna uma bomba gama. Aquilo tudo não era raiva, era radiação, que despedaçava cada vez mais o mundo que eles estavam. Então, uma explosão gama acontece. Stark sai de sua armadura e vê os destroços de tudo aquilo. Segundo os computadores de Stark, aquela explosão foi o equivalente a 3 bombas gamas. Um humano não se tornaria um monstro gama com aquilo. Seu corpo seria completamente despedaçado e desintegrado. No entanto, não podemos dizer o mesmo caso isso ocorra com um deus. Thor se torna algo semelhante a um Hulk e começa uma luta contra o próprio Hulk e volta para o combate. Importante lembrar que aqui, nesse momento, quem está no controle é o próprio Hulk, não o Bruce Banner. Dentro da mente de Hulk, Odin conversa com Bruce Banner e Banner diz que tem um plano e que precisa da ajuda do pai de Thor. De volta ao lado de fora, o combate continua e o Homem de Ferro é teleportado por Sif para Asgard, onde a guardiã da Bifrost diz para o nosso herói de lá que trará o Thor de volta para o seu lar. No entanto, Thor resiste completamente ao poder de Sif, causando a destruição completa da Bifrost. Então, Bruce Banner exige aquele favor de Odin. Naquele momento, o martelo voa em direção a uma criatura gama. Não a Thor, filho de Odin, mas sim para Hulk, pois aquele que ergue o martelo terá o poder do Deus do Trovão. O combate continua intensamente. Odin orienta Banner a criar um portal para Asgard. Banner duvida dessa capacidade, mas Odin diz que Thor sempre se segurou em todos os seus combates, mas ele não seria tão humilde agora. Ao chegar em Asgard, Bill Raio Beta conta para Tony Stark a realidade. Thor sempre se segurou em seus combates, pois no fundo ele sempre enxergou o Hulk pela pessoa que havia lá dentro. Ele sempre julgou o Hulk por Bruce Banner, seu amigo e seu aliado. Com a exposição gama, Thor não enxergava mais um amigo em Hulk. Ele tinha raiva reprimida de muitos séculos, e agora, Bruce Banner descobrirá o que é enfrentar um deus. Banner joga Thor na grande árvore de Yggdrasil, mas nem sequer tal força universal seria capaz de contê-lo. O universo cairia perante Thor. Então, eles tentam o último recurso sugerido por Bruce Banner, uma conversa entre pai e filho. Através de Hulk, Odin diz para Thor que apesar de todas as diferenças, apesar de muitas vezes ser rígido com seu filho, ele o amava, e o amava muito. O amor cura, e Odin faz o que um pai deve fazer. Ele conforta, ele alivia todas as aflições de seu filho. Uma explosão gigantesca ocorre, e o combate finalmente chega ao fim. Depois de todos os destroços, Thor conta para Stark que Hulk havia morrido na luta. A explosão de sua purificação poderia ser suportada por um deus, mas nunca por um ser humano. No entanto, isso era tudo mentira.
e nosso poderoso Thor deixa seu amigo escapar, para que assim Bruce Banner e Hulk possam, quem sabe, alcançar a paz, a cura que eles tanto merecem, ou melhor, que todos nós merecemos. E esse foi Hulk vs Thor, um gibi legal. O começo é uma desculpa ridícula para o conflito acontecer, e mesmo sendo bem superficial, ainda é uma porradaria muito boa. Às vezes, tudo o que precisamos é de um gibi legal de heróis se batendo e aceitar a experiência com toda a sua superficialidade, mesmo até tendo uma pequena camada de história ali. A arte do quadrinho é fenomenal, toda a ação e todos os enquadramentos, tudo é extremamente belo e com muita fluidez na leitura. É um quadrinho simples e que sinceramente nem precisa de contexto. Eu simplesmente peguei pra ler, li e vida que segue. No entanto, tenho que fazer algumas reclamações que provavelmente são culpa da fase do Hulk. Porque esse negócio de Hulk espaçonave é horrendo, horrível, não deveria existir, é muito esquisito. Dava facilmente pra ser só o Banner controlando o Hulk internamente, sem precisar de toda essa tecnologia, que além de ser visualmente feia, tira bastante da graça do Hulk, que é ser um cara de bermuda muito forte e ser apetrecho, sem tecnologia, etc. O Thor eu simplesmente adorei. Ele estar com o Odin sempre ao lado dele é algo muito da hora de ver. E o Deus do Trovão dando tudo de si em um combate é muito brabo. No fim não me deu vontade de ler nada dessas respectivas fases dos personagens, tirando esse arco. Mas só esse arco valeu a pena porque foi uma boa porrada. E notem como não é necessário tanto contexto para a leitura. Isso aqui ocorre em Thor número 25 e Hulk número 7. O pessoal cria muita dificuldade para começar a ler, mas não se esqueçam, é um gibi de heróis se batendo. Não precisa de muita coisa para você entender. Se você pegar o gibi, ele vai te dar o contexto mais ou menos do que está acontecendo. Ah, e se eu recomendo o gibi? Se você quiser ver uma trocação de soco entre heróis, você tem a obrigação de ler. Mas caso queira algo sério, com narrativas profundas de ambos os personagens, tem coisa muito melhor na praça, como o Thor Ragnarok dos anos 2000 e Hulk Imortal, que é simplesmente um dos melhores gibis já feitos de todos os tempos. Enfim pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal para receber mais vídeos. Eu sou o Kaique Liz, um abraço e tchau.